E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Caramba, isso me ajudou muito. Você, naquela época, você já questionava algumas coisas ao seu redor, ou algumas coisas sobre você, sobre a Bíblia? Você já tinha essa consciência? Então, na verdade, assim, a questão da transexualidade pra mim sempre foi muito clara na minha cabeça, muito clara. É porque tem uma grande diferença de identidade de gênero e de expressão de gênero, né? Então, Qual que é? a diferença da identidade de gênero é como você se identifica. Qual o seu gênero que você se identifica, independente do que o seu sexo biológico manda. Então, desde o início eu sempre me identifiquei como transexual, mas eu nunca pensei que seria possível eu expressar aquilo. Porque colocar um pano na cabeça para cantar em casa já era tipo uma coisa, né, privada. Então, para mim expressar aquilo eu achava, meu, nunca vai ser possível aquilo. Mas a transexualidade sempre foi muito clara na minha cabeça. Você via que você era uma mulher. Sim, Você se sim, sentia uma mulher. sim, desde o início. E você acha que isso era... você disse que nem em casa dava pra fazer. Isso era uma questão... como é que eu vou dizer? A sua mãe também não aceitava? Ou você sentia que aceitava, mas os outros... Entende o que eu quero dizer? Tipo assim, era uma coisa dela mesma? Ou por ela tava tudo bem, mas segura a onda porque vão dizer, vão falar? É que tudo volta pra questão religiosa, sabe? Porque eu não venho de uma igreja inclusiva. E na igreja que eu era, que era uma igreja mais conservadora, esse tipo de educação é muito comum, uma coisa mais severa, entende? Que, na verdade, a galera fala... Eu ouvi muito quando era criança sobre a tal ideologia de gênero. E na minha cabeça, a questão da ideologia de gênero tinha totalmente a ver com a identidade de gênero. Na minha cabeça era isso, porque era o que eu ouvia os pastores falando. Na verdade, eu entendi que ideologia de gênero é o que a gente vive, entende? A questão do chá de bebê, da questão do quarto azul para o menino e o quarto rosa para a menina. Então, essa ideologia é o que tem dentro dos lares conservadores. E foi o que eu vivi. Então, essa pressão muito grande de tipo assim... Eu tenho uma mão quebrada, totalmente. De punho mesmo. A minha amiga tá aqui, ela sabe. Então, tipo assim, Desmunhecada, se diz. desmunhecada. Então, eu já andava assim, desmunhecada, e minha mãe já vinha... Vamos firmar essa mão, entende? Mas é comum. Infelizmente, é comum isso. E também toda a pressão de, tipo, o que a galera vai pensar? Eu não posso fazer... Você não tem possibilidades, amiga. Essa é a verdade. Você não tem muitas possibilidades. Caraca, então sua família já percebia, mas não Ah, queriam sim, ver. com certeza. Tentaram te corrigir em algum momento? Ah, a todo momento, com certeza. É muito triste pensar que alguns pais possam colocar a religião acima da felicidade do filho quando nem Deus faz isso, né? Exato. É muito doido isso. Eu lembro que quando eu sou católica de criação e quando eu me separei, tinha um amigo meu que era ministro da Eucaristia na igreja. E aí tinha aquela coisa de, divorciada não pode comungar, não sei o quê, né? E aí eu tava num debate com ele, um debate saudável, não era uma briga. Porque a gente fala, parece que já todo debate hoje é discussão. Não, era uma conversa, né? E aí ele tava falando isso, porque não pode. Mas por que não pode? Daí eu lembro que eu argumentei com ele assim, eu falei, olha, se meu pai, meu pai, de carne e osso, meu pai, que comeu minha mãe e eu nasci. Se esse cara, com todos os defeitos dele, de ser humano, quer me ver feliz, como é que eu posso acreditar que Deus não quer me ver feliz? Sim. Né? Eu não tô fazendo mal pra ninguém. Eu tô vivendo a minha vida, eu tô fazendo... sempre que eu posso, faço bem pras pessoas, ajudo quem eu posso. E aí, como é que eu posso acreditar que ele, tendo me feito da forma que me fez, seja lá qual for, não quer me ver feliz só porque eu resolvi me separar e viver uma outra vida? Porque, não, ele prefere que eu seja infeliz
Desde que, sabe, é muito louco isso, é um pensamento... Muito. E sabe o que é o louco? Tipo assim, você falou sobre colocar a religião acima de tudo. É o que acontece, por exemplo, agora nessa fase da minha transexualidade, de poder externalizar tudo isso, eu tenho recebido inúmeras mensagens de todos os níveis que você imaginar. Tipo, ameaça de morte, todos os Que níveis. você já recebia antes. Imagina agora. Sim, com certeza. Agora, tipo, intensificou muito mais. Uhum. E o que que acontece? As maiores religiões do mundo são catequistas. O cristianismo, o catolicismo, o islamismo e algumas outras. E, normalmente, as igrejas que têm um intuito de ser missionário, de fazer com que as pessoas acreditem num Deus verdadeiro, e normalmente esse Deus verdadeiro é o Deus delas, né? Então, normalmente, são religiões catequistas. E, tipo assim, quando você lê a Bíblia, pelo menos na minha visão, você vê que Cristo não era catequista. O que é ser catequista? É meio que você forçar alguém a tentar entender a sua visão. Cristo nunca teve isso. A mensagem dele era o que ganhava as pessoas. A mensagem dele acabou. Ele não fazia a questão de adular ninguém, de forçar ninguém a nada, porque a mensagem dele não precisava disso. Então eu não entendo, por exemplo, como a Igreja Católica, quando a gente vê na história, entre a cruz e a espada, onde a Igreja Católica matou inúmeros povos indígenas, entendeu? Em nome de Deus. E a gente vê tantas coisas que a religião, infelizmente, faz com essa visão catequista, sendo que a mensagem de Cristo nunca foi assim. Sim. Entende? Outro dia eu vi um post do Padre Fábio de Mello, que eu achei tão incrível. Ele tem postado pequenos vídeos, assim, com algumas mensagens. E ele postou uma falando assim que quando questionarem a sua fé pela maneira como você resolveu viver a sua vida, lembre-se dos amigos de Jesus, com as pessoas com as quais ele andava. Que ele deu a chave da igreja para alguém que não era o maior exemplo. Ele andou com prostitutas. Né? Então ele falou assim, pare para pensar se a sua forma de viver não se aproxima bastante dos amigos que Jesus resolveu estar por perto. Então, assim, quando tentarem te distanciar da tua fé pela maneira como você vive a tua vida, pensa se, na verdade, a tua fé não te aproxima muito daquelas pessoas que Jesus escolheu para ter perto dele, né? Sim, sim. E exatamente isso. E eu acho que essa visão e essa mentalidade somente a liberdade pode dar. Porque tem muita gente que está numa igreja conservadora e está bem. E ótimo, a gente não tem que se meter nisso. Sim, e aquela vivência dela é isso. Exatamente, mas eu acho que a liberdade, ela tem que dar o direito de cada pessoa se sentir bem, sabe?